Hoje em dia, a gente ouve muito que os dados são o novo petróleo, né? Mas tem uma diferença crucial. A informação pode ser roubada, alterada ou simplesmente sumir num piscar de olhos. Então a grande questão é, como é que a gente protege esse ativo que é tão valioso? Bom, hoje a gente vai direto ao ponto para decodificar o que é gestão de riscos em segurança da informação. É um guia essencial para blindar o que realmente importa. E para a nossa conversa de hoje, esse aqui é o nosso roteiro. Primeiro, a gente vai entender por que a informação vale tanto. Depois, vamos desvendar o que são ameaças e vulnerabilidades. Aí a gente parte para ver como isso acontece no mundo real, quais são os novos desafios que estão surgindo e, claro, a parte mais importante: o que fazer para se proteger. Então, vamos começar pelo começo, porque antes de pensar em construir um muro, a gente precisa saber exatamente o que tem de valioso do lado de dentro, certo? Essa é a base de tudo. Pensa só: dados de clientes, projetos secretos, estratégias de mercado, tudo isso é informação. E não é só um amontoado de arquivos, não. Essa informação é o que dá a vantagem competitiva para uma empresa. É a base para tomar decisões importantes. É literalmente o que faz a roda da economia geral hoje em dia. E aqui, ó, tem um ponto que precisa ficar muito claro. A gente não está buscando uma segurança de 100%, uma fortaleza impenetrável. Sabe por quê? Porque isso simplesmente não existe. O jogo da segurança da informação, na verdade, é sobre gerenciar os riscos de forma inteligente. A ideia é criar tantas barreiras, tantos obstáculos, que o ataque se torne tão difícil e caro que o invasor pense: quer saber? Vou procurar um alvo mais fácil. Certo. Isso leva a gente para o coração do assunto. Para conseguir gerenciar riscos, a gente precisa entender as duas peças desse quebra-cabeça: ameaças e vulnerabilidades. Pensa nelas como os dois lados de uma moeda. Uma não faz sentido sem a outra. Olha bem para essa distinção, porque ela é a chave de tudo. A vulnerabilidade é uma fraqueza que já existe. Está ali dentro do seu sistema, é o ponto fraco. É uma condição, digamos, passiva. Já a ameaça, bom, a ameaça é a ação. É a força externa que vai lá e tenta ativamente usar aquela fraqueza para causar um estrago. Vamos detalhar um pouco mais a vulnerabilidade. Ela pode ser uma falha de projeto, uma configuração mal feita, um programa que não foi atualizado. O exemplo do Hub é clássico. É um aparelho mais antigo que, por natureza, simplesmente joga toda a informação que recebe para todo mundo que está conectado nele. Isso não é um ataque, é só uma característica do equipamento que cria uma brecha, uma fragilidade. Agora, a ameaça. A ameaça é a malícia em ação. É alguém que conecta um computador com um programa espião naquele hub para capturar todos os dados que estão passando por ali. A ameaça é o que pega aquela fragilidade teórica e transforma num problema real, que pode ferir a confidencialidade e a integridade dos seus dados. E se ainda não ficou claro, essa analogia aqui resume tudo de um jeito perfeito. Pensa assim: a vulnerabilidade é uma janela que alguém deixou aberta em casa. A ameaça é o ladrão que está passando na rua e vê a janela aberta, vê a oportunidade. E o risco? O risco é a probabilidade daquele ladrão realmente decidir entrar pela janela e levar alguma coisa. Gerenciar riscos, no fim das contas, é a arte de garantir que as janelas estejam sempre bem fechadas. E aí, essa analogia da janela aberta ajudou a clarear as coisas? Se a resposta for sim, que tal deixar um like? É um jeito super rápido de mostrar pra gente que estamos no caminho certo e ainda ajuda outras pessoas a encontrarem esse material. Ok, a teoria está entendida. Mas como é que essas ameaças aparecem no dia a dia? Vamos dar uma olhada em alguns dos ataques mais comuns que exploram as vulnerabilidades que a gente vê por aí. Bom, aqui temos alguns clássicos. O furto de dados, que pode ser alguém ouvindo o que passa numa rede Wi-Fi aberta. O ataque de negação de serviço, que é como se 1 milhão de pessoas tentassem entrar numa loja ao mesmo tempo, causando um congestionamento tão grande que ninguém mais entra. A força bruta, que é um programa tentando adivinhar sua senha testando milhões de combinações por segundo. E a personificação, que é quando um criminoso cria uma rede Wi-Fi falsa com o nome do café ou do aeroporto só para roubar os dados de quem se conecta. O grande lance é que o cenário da segurança digital nunca fica parado. A tecnologia avança e, junto com ela, aparecem novas janelas que a gente pode, sem querer, deixar abertas. Vamos ver onde estão as novas fronteiras de risco. 3 áreas aqui merecem muita atenção. Primeiro, a internet das coisas. Nossas TVs, geladeiras, câmeras, tudo conectado. Muitas vezes o programa deles é super simples e quase nunca é atualizado, o que os torna alvos fáceis. Depois, a nuvem. Apesar de ser muito segura, ela traz novas perguntas sobre privacidade e sobre quem realmente tem controle sobre os dados.
E por fim, o IPv6, o novo protocolo da internet. Com ele, cada aparelho pode ter um endereço público, o que acaba com aquela proteção que existia só pelo fato de ser difícil achar um dispositivo específico na imensidão da rede. Beleza. A gente já entendeu o valor da informação, já definimos os conceitos e vimos os desafios. Agora vem a pergunta de R$1 milhão. Tá, e o que eu faço com tudo isso? Chegou a hora de focar nas estratégias práticas de proteção. E antes da gente mergulhar nas soluções, um convite rápido. Se você quer continuar recebendo análises como essa, para ficar sempre um passo à frente no mundo digital, agora é uma ótima hora para se inscrever aqui no canal. Proteção de verdade não é feita no achismo. É um processo, quase uma ciência. Empresas sérias usam uma abordagem bem estruturada chamada gestão de incidentes, que se baseia em manuais de boas práticas reconhecidos no mundo todo, como as normas da ISO e os guias do NIST. Isso serve para criar um plano de defesa e de resposta que funciona de verdade. E como isso se traduz na prática para a gente? Basicamente em 3 passos fundamentais. Primeiro, reduzir a superfície de ataque. Isso significa dar menos chances para o invasor. Por exemplo, posicionar o roteador ou Wi-Fi longe da rua para que o sinal não vaze. Segundo, aplicar o que o pessoal chama de hardening, ou endurecimento. Pensa nisso como fazer uma faxina geral no sistema. Desliga tudo que não é essencial e mantém o resto sempre atualizado. E terceiro, talvez o passo mais importante hoje em dia, usar a autenticação multifator, o famoso MFA. É aquela segunda camada de segurança, o código no celular, que impede o acesso mesmo que alguém descubra a sua senha. E, para fechar, fica essa reflexão. Depois de tudo que a gente conversou, onde é que está a sua janela aberta? Pode ser uma senha repetida, um aplicativo que você não atualiza há meses, ou a falta desse segundo fator de autenticação. A gestão de riscos começa com essa pergunta, com essa autoanálise. Não é sobre ter paranoia, é sobre ter consciência, porque identificar o seu elo mais fraco é sempre o primeiro e o mais importante passo para fortalecer a corrente inteira.